Nesta edição, recebemos na entrevista Clemente Ganslúcio e o tema é conjuntura econômica. Já na reportagem da semana, apresentamos o início do processo seletivo do EasyTech. Veja agora a sessão no ponto. Ontem, no dia 26 de outubro, os brasileiros foram às urnas e novamente elegeram a presidente Dilma Rousseff para mais 4 anos. 4 anos de muita luta, de muito trabalho que ela terá pela frente. Da desigualdade social, da reindustrialização, da condição de uma sociedade mais justa, de buscar cada vez mais os brasileiros sentirem a mão do governo federal no sentido da luta, no sentido da proximidade e da oportunidade de trabalho a todos nós brasileiros. Eu quero aqui parabenizar a presidente por essa expressiva vitória e dizer da nossa responsabilidade enquanto sindicatos de engenheiros, Federação Nacional dos Engenheiros e Confederação Nacional dos Trabalhadores de Formação Universitária. A nossa responsabilidade de contribuir para um crescimento e desenvolvimento desse país, de estar ao lado da luta em defesa do trabalhador, da luta em defesa de oportunidades de trabalho. Então, com isso, nós concluímos que a presidente, com essa expressiva vitória, com esse trabalho realizado nesses 4 anos anteriores, pode mostrar, agora sim, também com uma mudança que ela mesmo colocou nos seus debates, uma mudança expressiva na linha do governo, para que a gente conduza o país para um país mais justo e cada vez mais presente nas questões sociais. Estamos na entrevista do Jornal do Engenheiro e nesta edição vamos falar sobre conjuntura econômica e mostrá-la através de dados, de números. Em ano eleitoral aí é claro que as paixões afloram e às vezes a gente fica sem saber exatamente em que economia vivemos, né? Para responder a esta pergunta, nós trouxemos aqui Clemente Ganslúcio, que é sociólogo e diretor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o famosíssimo DIEESE. Clemente, é um prazer recebê-lo aqui, viu? É um prazer estar com vocês aqui no programa. Clemente, para a gente fazer uma análise aí fiel de que momento econômico vivemos, como é que você poderia descrevê-lo para nós? Bom, o Brasil vive um momento importante, o processo eleitoral tem destacado em alguma medida esse momento, e um momento de algumas escolhas, principalmente considerando que a crise internacional é muito mais severa do que inicialmente muitos analistas imaginavam. Ela traz consequências graves para o crescimento mundial. A própria FMI recentemente reviu todas as taxas de crescimento dos países desenvolvidos para taxas menores. Os Estados Unidos têm um crescimento muito pequeno, a Europa provavelmente deve entrar num período de recessão que não deverá ser curto. O Japão faz um esforço fiscal enorme de investimento e a economia japonesa não retoma a atividade. Há uma queda no nível de atividade nas economias em desenvolvimento, especialmente a China, que tem sido um grande demandador de commodities, especialmente minério, alimentos, na qual o Brasil fez inclusive um incremento da sua agenda exportadora. Essa queda na atividade mundial tem um reflexo para todas as economias, especialmente as economias em desenvolvimento. O Brasil, evidente, sofre por conta de que não consegue manter para esses países desenvolvidos uma agenda exportadora e por conta que esses países disputam o mercado internacional que o Brasil tinha, especialmente na América Latina, e disputam o próprio mercado interno. Se nós lembrarmos, nos anos 90, o Brasil fez uma reestruturação produtiva na sua base industrial, visando ganhar competitividade para colocar os produtos brasileiros na Europa. E nós concorríamos com os tigres asiáticos que colocavam os produtos mais baratos e com melhor qualidade no mercado europeu.
Nesse momento, a nossa disputa é que os chineses colocam, atravessando esta rua do prédio aqui do sindicato, produtos que custam às vezes 1/10 da nossa capacidade de produção interna. Então, a economia brasileira sofre uma concorrência por conta da crise internacional e por conta de uma capacidade produtiva ociosa e a procura de mercados muito pesada. E o Brasil é uma economia que enfrentou essa crise internacional de forma bastante diferente das demais economias. Enquanto lá houve um ajuste fiscal para adequar o tamanho do Estado ao tamanho da crise, nós fizemos o oposto. Nós fizemos uma política de expansão do Estado, visando ampliar o investimento e preservar o emprego. Na nossa visão, uma política correta, porque ela preservou a base da nossa, uma base importante, 2/3 da nossa capacidade de crescimento, que é preservar o mercado interno. Mercado interno significa emprego, salário, crédito e o Estado consumindo, o Estado realizando investimentos. E acho que um dos nossos problemas desta agenda imediata do pós-eleição é recuperar a capacidade de investimento do Estado, portanto, recuperar do ponto de vista de dar-lhe uma perspectiva de longo prazo, que um processo eleitoral a posteriori dá, porque definido para mais 4 anos quem será o governante, novamente a sociedade se coloca adequada a essa estratégia. E, portanto, nós poderemos ter a retomada de uma base que eu considero bem estruturada, ou seja, o Brasil recuperou a capacidade de investimento, de investimentos de longo prazo, e precisa, sim, arregimentar, coordenar o investimento privado, que nos últimos ano e meio, por conta da crise internacional e talvez do processo eleitoral, colocou o pé no freio. Nós precisamos, com relativa urgência, retomar esse tipo de investimento. Clemente, em recente artigo no Jornal do Engenheiro, que é produzido aqui no nosso Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, você cita aí que muitas vezes na hora de se avaliar a economia, há aquele extremamente otimista e há o extremamente pessimista. Você encarnou aí simbolicamente esse mais otimista e menos otimista com aquele famoso desenho Lip Hard, né? O leão, o otimista, e a hiena, a pessimista. Qual é hoje o discurso que está ganhando mais? E esse discurso que ganha, ele tem fundamentos? E quais são esses fundamentos do discurso dominante? Olha, há uma disputa na sociedade por duas visões, que não é só na sociedade brasileira essa disputa está posta no mundo. Há uma visão chamada da economia ortodoxa, que pensa a economia a partir do centro dinâmico de produção de riqueza e de acumulação de riqueza. Hoje fortemente orientada pelo sistema financeiro, associado a grandes empresas multinacionais, 500 grandes corporações que controlam a produção manufatureira do mundo, e esse bloco tem como sua estratégia a disputa dos estados para que eles adequem a dinâmica econômica à sua estratégia de produção e de concentração de riqueza. E nós temos outra visão, que é aquela na qual os estados nacionais, as economias nacionais integradas ao mundo devem ter estratégias autônomas que dinamizem sua economia a partir do fortalecimento do mercado interno, ou seja, é a própria sociedade que deveria organizar-se para produzir a dinâmica econômica para criar bem-estar, qualidade de vida, um modo bem de viver naquela sociedade. Os otimistas ou pessimistas dependem de quem está comandando a dinâmica. Na Europa hoje você tem como dinamizador da economia europeia a visão ortodoxa clássica, ou seja, a Europa está fazendo um ajuste, reduzindo gastos sociais, reduzindo investimento para adequar a crise. É uma saída, gera desemprego, arroxo salarial, perda de direito. O Brasil fez um caminho oposto. Bom, para o caminho oposto, os rentistas, aqueles que esperam ter uma acumulação de riqueza muito rápida, que a crise propicia, não estão tendo. Por quê? Porque as empresas estatais priorizam
outras diretrizes, porque o Estado brasileiro realiza outros investimentos, porque o BNDES faz outro tipo de alocação, que não é aquela que os rentistas ou que muitos empresários esperavam. Então, o otimista ou pessimista depende de qual é o ponto de vista. No caso brasileiro, a crítica que está posta é que o governo brasileiro foi extremamente expansionista, ou seja, ele foi, na visão crítica, relapso ao deixar que a economia perdesse alguns controles dos fundamentos. O que é o fundamento? O fundamento para eles é a garantia de que o Estado preservará plenamente a capacidade de honrar a dívida que o Estado brasileiro tem com os rentistas e o compromisso de que a inflação vai estar na meta. Bom, por que é importante a inflação estar na meta? Porque o rentista espera o ganho em função de qual é a desvalorização que a moeda tem. Se a inflação está na meta, a desvalorização está controlada e o ganho financeiro está garantido. Qualquer saída desse ponto traz para o rentista a insegurança de que aquele ganho garantido está sob risco. Bom, e ele se sente inseguro. E ele gostaria que o Estado brasileiro lhe desse a segurança de que aquele compromisso vai ser preservado. O que ele não fala é que esse compromisso significa a transferência de recurso público da ordem de 230 bilhões de reais por ano, para simplesmente ele alocar recurso emprestando para o governo, recebendo uma taxa de retorno de juro extremamente elevada. Bom, nós acreditamos que a discussão daqui para frente se trata de ver como que o Estado preserva a atual política e consegue simultaneamente, evidente, manter a economia dentro dos parâmetros que estão definidos. Nós deveremos ter, sim, uma convivência com uma taxa de inflação relativamente mais alta, não porque há um descontrole da economia, mas justamente porque o Brasil procura fazer um ajuste que nós falamos há alguns anos que é necessário ser feito. E aí tem vamos chamar um erro da política econômica, que vem de 20 anos no Brasil, desde o Plano Real, onde nós valorizamos a nossa moeda, e essa valorização foi uma política de destruição da nossa base industrial. Um país com nosso tamanho não pode prescindir da sua base industrial. Há 20 anos vem essa política, no governo Lula e no governo Dilma, por vários motivos essa política foi preservada. Houve momentos onde ela podia ter sido alterada e a busca da sustentação da inflação no centro da meta novamente trouxe a valorização da moeda e essa valorização destrói a nossa base industrial. O que o governo faz agora, de forma correta, é permitir uma certa desvalorização, isso traz pressão inflacionária, que junto com a pressão de commodities, de valorização recente, junto com a seca que eleva o custo, por exemplo, de produção de energia, gera um momento crítico de pressão sobre preços, não de descontrole. E aí a questão toda é como que você faz um debate público com segurança e com qualidade para que esses atributos que foram colocados na campanha, na verdade, não sejam manifestações desses extremos, ou do extremo otimismo ou do extremo pessimismo. Ou seja, o Brasil tem dificuldades, como todos os países enfrentam, agora, sem dúvida, a capacidade do país hoje de enfrentar esses desafios é muito melhor do que já foi no passado. E as bases construídas para o nosso desenvolvimento para frente são muito sólidas. Evidente que precisam correções, como precisa o tempo todo, correções precisam ser feitas nesse processo, como, aliás, devem ser feitas permanentemente. Ou seja, um governo tem que permanentemente ajustar a sua política à dinâmica, à realidade, ao que está acontecendo interno e externamente. Agora, nós temos essa possibilidade, e essa possibilidade é uma aposta que deverá fazer as escolhas para ajustar a nossa dinâmica econômica à perspectiva de crescimento. No próximo bloco, a gente continua com esse assunto. Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro.
falando sobre os aspectos econômicos da sociedade brasileira. E estamos recebendo Clemente Ganslúcio, que é diretor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE. Clemente, no bloco anterior a gente falou aí um pouquinho sobre a questão da desindustrialização. Esse, de fato, é um desafio para o próximo governo. E eu relembro aqui que é pauta da Federação Nacional dos Engenheiros, através do seu projeto Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento, que nós precisamos focar essa questão de uma política industrial para o nosso país. A sua opinião a respeito disso? Bom, de fato, um dos nossos grandes desafios, e será um desafio para o novo governo, a concertação, a articulação de uma política industrial mais profunda, mais ousada. Mais ousada porque ela precisa combinar os aspectos macroeconômicos, por exemplo, câmbio e juro, que são duas variáveis importantes, que o governo recentemente fez mudanças importantes e sofre ataques, ou seja, parte da sociedade não desejava uma desvalorização cambial, porque ganha com a valorização, e parte da sociedade não quer redução da taxa de juros, porque ganha com o rentismo. Então, ao mexer nisso, mexe com interesses. E não são interesses pequenos, são interesses poderosos. Portanto, tem que mexer nesta base, mas também precisa ter uma articulação, vamos chamar da política industrial em estrito senso, aquela voltada para o investimento e o desenvolvimento industrial. O Brasil teve nos últimos anos 3 gerações de políticas, a atual política é o Plano Brasil Maior, que é uma política bastante ampla, agora ela precisa de tempo. Ela precisa ser aprofundada, mais recursos, mais investimento em ciência, mais investimento em inovação. Há um processo de materialização dessas diretrizes que exige recurso, exige conhecimento, portanto exige articulação com universidades, com centro de pesquisas, exige articulação política com o empresariado, para que ele pegue o capital privado e aloque também no investimento, e precisa, digamos, aquilo que nós podemos chamar das prioridades. Na minha visão, uma das prioridades que uma política de desenvolvimento industrial brasileira precisa é olhar para as micro e pequenas empresas. As micro e pequenas empresas são responsáveis por 60% do emprego e 40% da massa salarial gerada pelo trabalho assalariado. Então nós temos que olhar para o incremento da produtividade na micro e pequena empresa. E isso implica numa associação com as médias e grandes empresas, mas principalmente da presença do Estado. A grande empresa desenvolve pesquisa, tecnologia e inovação. A micro e pequena empresa não tem essa capacidade. Ou é o Estado que faz chegar a ela a possibilidade de inovação, criando formas de associação, de cooperação, ou ela não tem capacidade por si só, o micro e pequeno empresário, fazer aquilo que uma grande empresa faz. Então, na minha visão, a estratégia do desenvolvimento industrial, que inclui ciência, tecnologia e inovação para todos, mas principalmente para a micro e pequena empresa. Creio que uma base da política industrial deveria ter uma atenção muito grande para São Paulo, para que esse parque produtivo pudesse ser modernizado, e aí tanto a União como o Estado têm responsabilidades muito importantes nesse sentido. Clemente, estamos em instantes finais da nossa entrevista, mas eu citei o seu artigo, cujo o título é Números Importantes da Conjuntura em Destaque. E, pelo que me pareceu aqui, a opinião do DIESE, você me confirme, é que, apesar dessa crise internacional, nós internamente aqui resistimos de maneira benéfica para a população, e você sustenta isso através de dados de pesquisa. Quais são os principais dados que falam a respeito dessa opinião? Depois de 6, 7, 8 anos que nós temos essa crise impactando o mundo todo, especialmente os países desenvolvidos, enquanto o mundo gerou quase 100 milhões de desempregados, o Brasil continuou gerando emprego, ano após ano, ou seja, nós estamos, desde 2008, quando a crise acontece, ano após ano, gerando 800, 1 milhão, 1,5 milhão de novos empregos assalariados por ano. A informalidade continuou caindo,
o salário mínimo continua tendo aumento salarial, os sindicatos continuaram negociando e conquistando reajustes e aumentos salariais, as condições de trabalho continuaram melhorando, nós não tivemos nenhum projeto de precarização sendo encaminhado ou votado pelo Congresso. A economia, apesar de todas as pressões, a inflação continua dentro da variação do centro da meta, com mais dificuldade, mas continua, apesar de tudo. O Brasil fez uma redução significativa da taxa de juros, nós ampliamos a oferta de crédito para as pessoas, para as famílias e para as empresas. A atuação do Estado brasileiro em nenhum momento restringiu o investimento em educação, o investimento em saúde, o investimento nas políticas sociais. O governo atuou na desoneração tributária, favorecendo às empresas melhor capacidade econômica de enfrentar a crise internacional. As nossas reservas continuaram crescendo, portanto, os indicadores, diante de um mundo que está travado, de uma das mais severas crises da história econômica do capitalismo, o Brasil continua em pé. Não reconhecer que o Estado brasileiro, que a sociedade brasileira conseguiu articular uma estratégia de resistência e de avanço é desconhecer a dinâmica da realidade. Também não reconhecer que tem problemas e tem desafios que são nossos e que também são compartilhados com outros países, é não reconhecer que precisam ser realizadas novas ações, novos enfrentamentos e descobrir, inclusive, iniciativas que coloquem o Brasil em novas trajetórias. É o caso da política industrial, como nós tratamos recentemente. Agora, que a performance do Brasil é radicalmente diferente do que foi no passado com outras crises, é inegável. E que os resultados desta opção, que preserva o emprego e preserva a renda, gera uma dinâmica diferente, também é inegável. Agora, nem sempre as pessoas que não são afetadas por essa crise internacional e, portanto, não sabem o que acontece com elas nesse momento, conseguem entender o que está acontecendo. Esse é o problema do debate público, das pessoas se informarem, de terem o reconhecimento do que é o impacto de uma crise dessas. Ou seja, o que é o desemprego, o que é o arroxo salarial, o que é a perda de direitos, que nós bem conhecemos. O que é o receituário do FMI, o que é o receituário do ajuste, que a Europa está aplicando e que nós aplicamos nos anos 80 e 90 no Brasil e que vimos qual foi a consequência. Fizemos uma outra opção. Eu acredito que essa opção é a que nós sempre defendemos, a opção pela defesa do emprego, pela defesa do salário, pela preservação dos direitos como patrimônio da sociedade para o seu desenvolvimento. E que a dinâmica econômica que os empresários investem, produzem, se tiver demanda. Ou seja, preservar o emprego, além da dimensão da justiça, ela é inteligente do ponto de vista econômico. Porque não há empresário que investirá se não tiver demanda. E demanda é emprego e salário. Portanto, ela é inteligente desse ponto de vista. Tanto é que, mesmo com todas as dificuldades mais recentes, os empresários não estão demitindo. Por quê? Porque eles sabem que a economia brasileira tem condições de rapidamente retomar um crescimento. 1,5%, 2%, 2,5% de crescimento, que permite um razoável desenvolvimento econômico. E podemos ir além, a depender, evidentemente, da política industrial, do investimento e desses fatores que podem, inclusive, alavancar um crescimento um pouco maior. Clemente, quero muito agradecer sua presença aqui e que a gente possa aí, durante todo o próximo governo, contar com o Diese também aqui no nosso estúdio para poder fazer uma análise cristalina, tal como você fez aqui para nós. Quero deixar a câmera aberta para suas considerações finais. Eu queria parabenizar primeiro pelo programa, pela qualidade, pela iniciativa que o sindicato e a federação têm de promover esse debate, de promover a oportunidade para que as informações e a reflexão possam ser compartilhadas, e acho que esse debate público é o que faz com que nós possamos coletivamente ter maior clareza para fazer a nossa luta, a nossa disputa e fazer com que esse país de fato consiga avançar na perspectiva do desenvolvimento, da justiça social, da igualdade, que é a luta que nos une, que nos reúne, que nos faz ter força para enfrentar os nossos desafios. Obrigado. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos a respeito da engenharia, da inovação, do desenvolvimento
e, claro, também dos aspectos econômicos da sociedade atual. Em outubro, o Instituto Superior de Inovação e Tecnologia, ISITEC, mantido pelo CESP, abriu processo seletivo para a primeira turma de graduação em Engenharia de Inovação do país. As aulas começam em 2015. O ISITEC é o Instituto Superior de Inovação e Tecnologia. Ele foi criado pelo Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo para atender basicamente duas questões de natureza estrutural. A primeira delas é que nós temos um déficit no Brasil na formação dos engenheiros que é incompreensível para um país que tem os desafios que o nosso tem, principalmente nas áreas de infraestrutura. E, ao mesmo tempo, criar uma estrutura curricular que dê ao engenheiro não apenas os elementos e a formação para ele agir nos campos que lhe são normalmente afetos, mas também prepará-lo para uma postura mais propositiva na sociedade, gerando inovação, porque nós precisamos dar saltos tecnológicos em vários desses campos cobertos pela engenharia. O ISITEC oferece 60 vagas para o curso pioneiro, a ser ministrado em período integral por 5 anos, contemplando 4.500 horas-aula. Além de ser um curso novo, a proposta do CESP ao criar o ISITEC foi quebrar o paradigma do que é aprender engenharia. Então, nosso modelo de educação é um pouco diferente do tradicional. Nossos professores estão sendo capacitados para ser professor dessas disciplinas. Não uma capacitação técnica, porque todos são doutores ou mestres na área, mas capacitação de como lidar com esse jovem que chega na universidade, chega numa faculdade com 17 anos, com um mundo à sua frente, e muitas vezes ele é tolhido a desenvolver seu raciocínio, a pensar. A gente quer que ele faça justamente o contrário. Para isso, os professores estão sendo capacitados para lidar com esse público jovem. Fundada em 2011, a instituição de ensino surgiu para diminuir o déficit de engenheiros formados no Brasil. De cada 100 diplomas que são gerados em cada ano pelo ensino superior, apenas 6 são para o curso de engenharia. Em 2012, as universidades entregaram para o mercado brasileiro 45 mil profissionais, número aquém da demanda e bastante abaixo dos países integrantes do BRICS, tais como China, que em 2006 já formava 400 mil engenheiros ao ano, e Índia, que registrou 250 mil novos engenheiros também em 2006. Me agrada muito no ISITEC, que é a de que o aprendizado vá além da instituição acadêmica e que encontre ecos na realidade social, tanto na vida profissional como na vida cotidiana de qualquer cidadão brasileiro que vive num momento único da história do seu país. Com metodologia de ensino inovadora, o ISITEC terá em sua matriz curricular MBA em Finanças e Empreendedorismo, que são necessidades dos engenheiros não atendidas nas graduações tradicionais. Nós teremos um laboratório integrado, teremos biblioteca e teremos todo um suporte, digamos, de tecnologia educacional para a graduação de Engenharia e da Inovação. Se tiver qualquer dúvida, pode acessar o site www.isitec.edu.br, selecionar processo seletivo e terá todas as informações pelo site ou pelo telefone 11 3254 6868.